saí com Rebeca e quando cheguei na vigília, a Rebeca começou a passar mal. Eu me desesperei, eu estava dentro da igreja e me desesperei por ver ela sem força e gostaria muito de levar ela logo para o hospital. Ela passou mal, pegaram a cadeira, sentaram logo ela e o dirigente fez uma oração. Quando ele fez aquela oração, a igreja ficou de pé e eu vi a minha filha virar a cabeça para a direita. Olhei para ela, ela estava toda escura. E eu comecei a ficar apavorada, calada. E ele disse: vamos ficar de pé, porque a promessa neste lugar foi que o Senhor falou que ia ressuscitar. Muita experiência, né? Mas preciso, estou adquirindo mais experiência, né? E é um texto que foi falado que me chama muita atenção, pois uma mulher que ela vivenciou, já estava vivenciando, né? Quando se adquire uma dívida e sabia que o seu esposo, com vida, estava ali se esforçando, né? Para manter aquela casa, e depois que ele morre, aquela mulher fica numa responsabilidade muito grande, né? Só com seus 2 filhos. E aquela mulher entrou em desespero. A gente observa que o desespero dela foi muito grande, a ponto de recorrer ao homem de Deus, né? Porque ela sabia o que ia acontecer, né? Como já foi falado que naquela época ela não tinha o salário que as viúvas de hoje têm. Ela não tem os imóveis que muitas vezes fica, né, para quem falece. Ela não tinha o recurso que muitos podem adquirir hoje, né? E aquela mulher sabia que ia acontecer com seus filhos, ela ia perder do jeito que tinha perdido o seu esposo, mas aqueles filhos não iam mais permanecer com ela ia ficar sozinha. E entra em desespero, como qualquer mãe que esteja acontecendo nessa hora, que está para perder alguma coisa, um teto, família, não é? A enfermidade que ninguém sabe, Esteja com dívidas, né? né? Uma dívida. Eu, por exemplo, eu tive uma dívida. A dívida não foi minha, mas eu me lembro que o meu esposo, ele tinha Deus tinha aberto uma janela e tinha uma chamada e eu dizia a Jesus: eu vejo esse povo andando muito bonito, não tenho roupa, não tenho sapato, e como é que o Senhor vai fazer uma chamada na minha vida e como é que eu vou me proceder?" E o Senhor disse para mim que ia me dar um recurso, mas eu não sabia como é que vinha esse recurso, eu não sabia de onde isso ia acontecer. Eu sou filha de comerciante e num lugar bem-sucedido, mas para Deus provar não tem isso, né? É. Ele prova o pobre, ele prova o rico, ele prova da maneira que ele quiser. Ele disse para mim que ia me dar um recurso. E eu nunca contei esse testemunho. Eu, quando me deparei com esse assunto, eu entrei
em aflição, como esta mulher também entrou. Quando o Senhor fez essa promessa para mim, o Senhor dizia para mim que ia levar um da minha família. E foi muito rápido a morte da minha mãe. Só que quando minha mãe faleceu, ela estava dentro de um comércio. E quando ela estava nesse comércio, você sabe que o comerciante, ele compra e ele paga. E quando ela chega a falecer, a gente não sabia que ela estava com dívidas, não atrasada, mas eram dívidas que iam vencer. Dívida de 30 dias, 45 dias e dívida de 60 dias. Eu já estava sentindo a dor da perca da minha mãe. E quando Deus lhe falou. nós ficamos cientes que ela tinha essa dívida, a gente não podia, de forma nenhuma, cruzar os braços. Eu disse a Deus, fiz como esta mulher. Eu disse, a minha mãe era a tua serva. Aleluia. Eu disse ao Senhor, ela te servia. Aleluia. Eu tenho certeza que ela fez para pagar. Ela fez porque era necessário. Mas agora ela faleceu. E qual é a orientação que tu nos dá, Senhor? O que é que nós devemos fazer? E o Senhor disse para mim, você vai negociar. E eu disse, mas esse valor é muito alto para eu pagar. E como é que eu vou pedir aos credores mais crédito? Porque de onde se tira tem que se colocar. E eu me lembro que eu fazia consagração, eu fazia jejum, porque a data era muito próximo e ela já tinha o dinheiro, mas tinha que haver processo para tirar aquele dinheiro do banco, tudo. E o Senhor disse assim, eu vou te honrar aqui. Eu tinha esquecido da promessa que o Senhor tinha falado comigo. O Senhor disse, eu vou te honrar. E o Senhor, através da orientação dele, através do trabalho, o Senhor me honrou. Honrou a mim e honrou aqueles que estavam comigo. A gente pagamos a dívida. Glória a Deus. Deus, ele manteve novamente. E aquela palavra que o Senhor disse assim para mim, vou eu abrir a porta. Glória a Deus. A porta foi aberta naquele momento. E até hoje eu desfruto dessa porta. Aleluia. Então eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que às vezes, diante da dor, você não quer avançar. Eu vejo pessoas que não querem pegar naquele carro, porque foi uma perca de alguém, ou entrar dentro daquela loja, ou dentro daquela casa. Ah, eu tenho que vender, eu tenho que desfazer, mas não é assim, não é? Deus, você pedir a orientação de Deus, aquele azeite ele foi multiplicado, né? E aquele azeite estava dentro de casa. Aquelas vasilhas foram todas emprestadas, né? Então, eu quero dizer que há saída para o problema, né? Nós estávamos aí na pandemia, a gente viu o desespero das pessoas, as percas das pessoas, e Deus, ele planejou saída, né? Então, existem pessoas que não sabem nem o que fazer, porque perdeu o ente querido,
Eu tenho muita experiência de Deus ter providenciado alimento para mim, onde eu não tinha nada. Eu ia muito para a igreja e eu escutava muito testemunho que Deus leva para o supermercado, que Deus manda. E uma certa vez eu olhei para o meu armário, eu não vi nada. E eu disse essa palavra: Senhor, tu não disse que manda? Eu quero ver meu armário cheio. Eu me lembro que, quando terminou, eu saí do círculo de oração, tinha uma irmã à minha procura. E eu recebi aquele telefonema, ela disse: vá direto para o supermercado, porque o Senhor mandou Glória a fazer Deus. compra para você. E eu estava Aleluia. gestante de 8 meses. Eu não tinha nada, eu só tinha um vestido, era o único que dava, só tinha um sapato só, porque meus pés viviam inchados. E ela me mandou, eu me senti. Eu depois fiquei surpreendida e com vergonha. Eu disse: Senhor, me perdoa. Aí eu não tive nem coragem de colocar. Eu disse a ela: eu não tenho coragem de colocar. Ela disse: você não tem, mas eu tenho. Aleluia. Eu disse ao meu esposo: estaciona esse carro aqui na frente do supermercado, Aleluia. porque a irmã fez a compra. Olha, irmã, nunca mais eu duvido que Deus é o Deus que provê todas as coisas. Aleluia. Eu quero dizer que quando eu fui convidada a chegar aqui, né, nessa palestra gloriosa, Jesus falou tanto ao meu coração que tem muita gente que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, né? Então você pode não estar vendo nada, aquela mulher, até o azeite ela achou tão pouquinho, não foi isso? Mas ela tinha uma coisa tão valiosa dentro de Aleluia. casa. Glória a Deus. Você tem algo dentro da sua casa que você pode estar achando que, não sei, acho que não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus, Aleluia. né? Levanta a sua cabeça. Glória a Eu me Deus. lembro que nós tínhamos um carro, já faz 20 anos. Eu comecei a andar de Uber sem saber que existia Uber dentro da minha casa. Estávamos com um carro estacionado na frente da nossa casa e estávamos sem comida. Estávamos com o armário vazio. E eu me lembro que a vizinha disse assim: olha, eu vejo seu carro estacionado. Mas o carro não tinha gasolina, ele só estava estacionado na frente de casa. Ela disse assim: olha, eu quero ir para a restauração. Eu disse: eu levo, só não tenho gasolina. Aí ela dizia assim: eu coloco a gasolina e ainda te dou o dinheiro. Glória a Deus. O carro passou a ser um Uber e eu não sabia. E isso foi por Aleluia. muitas vezes. Fui para a feira, comprava, as pessoas davam valor e Deus, ele me sustentou. Você tem alguma coisa em casa? Então, Deus quer fazer milagre com aquilo que você tem, né? Às vezes se desespera, quer vender, quer destruir, não faz menção do valor que você tem dentro de casa. Mas foi dito, está sendo dito, né? Glória a Deus. Peça a orientação do céu, Aleluia. porque o céu tem resposta para dar. Tem saída, né? O céu tem saída para cada um de nós. E eu vejo pessoas, Deus diz ao meu coração, há muita gente, né, que está ouvindo, que não sabe o que fazer.
Às vezes, porque foi bem de vida e hoje não tem condição. Talvez a vergonha, né? A vergonha toma conta, né? Porque tem uma dívida no cartão, tem uma dívida com alguém, mas Deus tem Glória uma a Deus. direção, né? Aleluia. Deus tem uma direção. Então, você tem algo de valor dentro de casa que pode ser multiplicado, Oh, glória. né? É. Pode ser multiplicado. Ele faz isso. Ele faz isso. Às vezes, diante da dor, ele extrai uma grande vitória. Meu chamado foi de perca, de perca, porque foi diante do acontecimento que eu contei. Deus fazia a promessa, mas eu sempre me achava muito pequena, sem condição, né? Que eu não tinha assim condição a qual eu via. E o Senhor foi quando eu falei para ele se ele estava realmente me chamando. Ele disse: Eu vou abrir um meio, uma porta. E quando ele abriu a porta, eu disse: Senhor, eu agora não tenho mais para onde correr, né? Que às vezes a gente quer correr, a Sabe que o gente preço é grande? porque ele prova de várias maneiras, né? Ele nos prova de várias maneiras, isso é verdade. Aprovou no alimento, provou nas vestes, provou no emprego, né? Mas quando ele chamou, eu disse: Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Tu sabe que eu sou pequena, mas tu é grande. E eis-me aqui, eu irei. Porque se eu for mesmo falar, foi através da minha mãe. A minha mãe foi dirigente de oração. A minha mãe estava com problema de saúde, de coração. A minha mãe, ela praticamente partiu na igreja. A minha mãe, Deus fazia promessa na sua vida, mas ela dizia que ela não tinha condição nenhuma da saúde e fez primeira cirurgia, segunda cirurgia, terceira cirurgia, ela disse: Não, Senhor, faça a sua vontade. E o Senhor, ele falava muito com ela. E sabe aquele estreito que ela ia para o hospital e só tinha eu para ficar. E eu ficava o dia todo e o Senhor falando. E a palavra certa que eu quero dizer é que se você tem a promessa, você diga para o Senhor: Eis-me aqui. Era o que Deus falava com a minha mãe, a obediência. E quando ela fez a segunda cirurgia, estava para fazer a terceira, eu acompanhava tudo que Deus falava à minha mãe. E quando chegou a oportunidade de eu ser chamada para trabalhar para o Senhor, diante de todo o quadro que eu vi dela, eu disse ao Senhor: Eis-me aqui. E ali Deus nos concedeu o privilégio, né? Que a gente acha que não temos condição e é verdade. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que faz e Ele aparece na nossa vida, né? E passamos ali cooperar com o pastor em campanha, em círculo de oração. E hoje, por misericórdia, estamos ali dirigindo a União de Adolescentes. Mas sempre
tendo prova, né? Deus, ele nos prova, né? E não é uma prova só, não é uma prova só, pois eu tenho uma muita experiência, né? A maior experiência foi saber que eu tenho uma filha que Jesus ressuscitou na igreja e muita gente viu Como quando foi essa Jesus. história? A Rebeca, ela é a minha filha mais velha e ela começou a ter um problema de saúde. A pressão começou a baixar. Chegou a ficar 4, caiu no meio da rua, foi socorrida. E uma certa vez o Senhor disse para mim, fui chamada e convidada aí para o círculo de a vigília, perdão. Foi a vigília em Muribeca, uma vigília muito conhecida. E nesse dia, o Senhor disse para mim, livramento. Eu pensei que era comigo o livramento. Levei ela e nós fomos ali à vigília. Mas eu não sabia de nada, pois eu não sabia que o Senhor tinha dito naquela vigília que ia ressuscitar. Aquela vigília tinha promessa que o Senhor ia ressuscitar alguém naquela vigília. Eu não sabia. Saí com Rebeca e quando cheguei na vigília, a Rebeca começou a passar mal. Eu me desesperei. Eu estava dentro da igreja e me desesperei por ver ela sem força e gostaria muito de levar ela logo para o hospital. Sabe aquele desespero de mãe? Mas a convicção estando dentro da igreja, querendo só receber a oração e socorrer ao mesmo tempo, eu estava assim, naquele lugar. E o dirigente daquela vigília disse: Irmã Simone, se a senhora for para o hospital, não dará tempo. Eu percebi que aquela palavra que ele estava dizendo era uma palavra de morte. Eu, eu estava temendo, eu estava temendo a situação. Eu não queria, naquele momento, passar por aquele momento. E eu queria logo, a minha solução era querer ir logo para o hospital. Mas quando eu cheguei na porta da igreja com ela, porque quando Deus quer fazer, quando Ele quer, já está, o que Ele falou tem que se cumprir. Ela passou mal, pegaram a cadeira, sentaram logo ela e o dirigente fez uma oração. Quando ele fez aquela oração, a igreja ficou de pé e eu vi a minha filha virar a cabeça para a direita. Olhei para ela, ela estava toda escura. E eu comecei a ficar apavorada, calada. E ele disse: Vamos ficar de pé, porque a promessa neste lugar foi que o Senhor falou que ia ressuscitar. Eu fiquei muito surpresa com aquela palavra. E a minha filha ficou sentada e o Senhor se utilizou um dos seus vasos. Naquele dia, a igreja estava cheia de jovens, estava de pessoas adultas e a minha filha, ela precisava de algo novo da parte do Senhor. Ela precisava de um milagre, né? Porque a gente é mãe
Os filhos é criado na igreja, mas tem aquele filho que precisa ver a glória de Deus, não é? A glória de Deus aparecer. E a minha filha, ela estava triste com algumas coisas também, e naquele dia Deus tomava uma pessoa e repreendeu a morte. Ela ficou morta 30 minutos. 30. Toda roxa. Foi dito que foi um infarte. Ela não falava, o corpo começou a ficar gelado. E ali Deus usava uma pessoa, e quando Deus voltou à vida, a minha filha voltou outra pessoa. Glória a Deus. Muita gente foi renovada, Jesus batizou naquele dia. Glória a Deus. Jesus fez um grande milagre na vida da minha filha. Então, o Senhor, Ele é Deus de milagre. E Ele faz milagre. Ele faz milagre não só no alimento, Ele faz milagre na saúde, pois eu sou uma pessoa que eu sou um milagre. Glória a Deus. Eu, depois de 15 anos de ter a minha filha, eu não pensei que existia dentro de mim gases de cirurgias. E uma certa vez eu vim do círculo de oração, o Senhor disse para mim: estou eu te dando um grande livramento e uma cura. E eu não sabia que tinha ficado gases, materiais de cirurgia. Nossa. De 15 anos. De 15 anos atrás. E Jesus colocou, permitiu que colocasse para fora. Eu sentia muitas dores e não sabia de onde vinha. E quando foi agora, faz um ano, que depois de 18 anos, saiu mais outra. Eu sou um milagre. Glória a Deus. Deus ainda é o Deus de milagre. É um Deus que, quando eu deparei com esse texto, eu disse, eu não sei o que é que eu vou falar, né? Porque são muitos milagres. Milagres de cura, milagres de restauração, milagres de ressuscitar, né? Milagres de união também. Deus é Deus que faz famílias se unir, Glória a Deus. não é? Famílias que estão dispersas, Ele faz a união, não é? Eu creio. Eu tenho exemplo na minha família de pessoas que jamais queriam paz, e o Senhor fez Glória a a Deus. paz, né? Tudo isso é fruto de oração, É isso. né? Quando a gente, muitas vezes, estamos orando no ciclo de oração, a gente não sabe a dimensão que Deus entra, né? Quando a gente pede a Deus, os milagres vão acontecendo. Ele diz que o milagre acompanha aos que crê, né? Os sinais são sinais de Deus, restauração, libertação. A irmã falou de dinheiro. Eu me lembro que eu viajei sem dinheiro. Coisa para quem é crente mesmo, né? Viajei sem dinheiro. Deus falou que eu ia fazer viajar, eu sem dinheiro, não tinha um recurso. E o Senhor mandou dinheiro. Glória a Deus. Então, tudo isso provém de milagres da parte do Senhor, né? Onde não há saída, Deus prepara a saída.
Quando não há solução, Deus tem cria uma solução. solução, né? Quando não tem recurso, Deus tem uma porta, Glória a Deus. né? Tudo é milagre da parte dele. Ele é um Deus de milagre. E hoje ele está para fazer milagre também, Glória a Deus. né? O Senhor ainda faz milagre. Muita gente quer ver só o milagre seja uma coisa extraordinária. Não, você vive o milagre todos os dias. Só está vivo, amanhecer, né? Deus provê teu pão, a tua saúde, né? Esse é um grande milagre da parte do Glória a Senhor. Deus. Mas ele ainda faz maiores ainda. Ele ainda cura o câncer, né? Levanta o paralítico, ressuscita ainda, né? O Senhor é o Deus de milagre. Glória a Deus. E essa mulher passou por tudo isso. Será que só existiu isso na sua vida? Não, né? A Bíblia fala que aconteceu esse milagre, mas será que na nossa vida só foi esse milagre? Tem outro milagre. Vamos viver outros milagres também, Glória a Deus. né? Estamos precisando e querendo mais milagre da parte do Senhor. Glória a Deus. Irmã Stephanie, foi um chamado, que eu digo que foi um chamado muito doloroso. Quando a gente não aceita, né, o querer de Deus, a vontade de Deus, a gente padece. E o Senhor, eu aceitei ao Senhor numa determinada denominação, e depois o Senhor falando comigo que não me queria lá. Eu vim para a Assembleia, né? Dentro das Assembleias de Deus, eu não queria. E ali o Senhor foi trabalhando na minha vida. E se passou o tempo, o Senhor guardou a minha mãe, né? Guardou a minha mãe, e através, quando ele guardou a minha mãe, ele começou a falar comigo que tinha algo comigo muito estreito, que eu entrasse no caminho da oração, no caminho do jejum. E ali a gente começou a mergulhar, né? Trabalhando, tudinho. Se passou o tempo, a gente foi ser vice-dirigente do Ciclo de Oração lá de Mandacaru. Na época, a nossa irmã Raquel Ferreira, esposa, né, do evangelista Ricardo, ela nos fez o convite. Hoje eles estão em Flores, né, ali naquele interior. Ela me fez o convite para ser a vice-dirigente, ajudar ela. E ali a gente relutou um pouco. Não, Jesus, tá bom assim como componente. E a gente se rendeu, né? O querer, passei ali um bom tempo como vice-dirigente daquele trabalho. E o mais difícil foi eu não aceitar o querer de Deus na minha vida como dirigente em círculo de oração. Vice não foi nem tanto, mas como dirigente eu relutei muito. Muito mesmo, que chegou momentos e quando estava muito perto dele cumprir, irmã Stephanie, com a promessa, e eu dizendo a ele que não aceitava, que não queria, que não queria, que não Um queria. preço muito grande, né, irmã? E ali a gente foi parar no hospital, passamos um período ali naquele hospital, muito doente mesmo. E mesmo lá no hospital, dizia ao Senhor que eu não queria. Vim para casa, né, tudinho, os médicos me deram alta, e eu relutando, dizendo a ele que não queria. Cheguei um momento a dizer a ele, olha, Senhor, se tu quiser me guardar, me guarda. Mas esse chamado eu não quero. Porque a gente bem entende que é um preço. Ser dirigente de círculo de oração, eu falo da círculo de oração, né? Porque é o trabalho a qual hoje eu me encontro, é um trabalho árduo. É um trabalho que requer muito da gente. E ali, irmã Stephanie, eu fui de novo. Voltei de novo para o hospital. E dessa vez num quadro muito difícil de enfermidade. E ali dentro daquela
daquele hospital, naquela área vermelha, que eu fiquei, o quadro era um pouco difícil. E eu disse: Senhor, e agora? Eu disse: Senhor, se tu me deres uma oportunidade, meu Simone, eu disse para ele, eu vou fazer a tua obra, porque eu vi a hora de Deus me guardar mesmo. Porque eu relutei para ser hoje uma dirigente de ciclo de oração. E ali, quando eu me rendi por completa a Ele, ao querer dEle, à vontade soberana dEle, o Senhor cumpriu com o chamado. Cumpriu com o chamado. Meses depois, eu fui chamada para ser dirigente de ciclo de oração. E quando o meu coordenador, hoje atual, né, que é Manassés Silva, ele me fez o convite, ele disse: Irmã Carla, a senhora pode orar. Eu disse: pastor, eu não quero orar mais não. Eu já vou dando a resposta, eu aceito, né? Eu aceito ser. Aí ele disse: tá certo, irmã Carla. E hoje nós estamos lá, no Alto do Mandu, Toda né? segunda-feira é Todas as uma segunda-feira a bênção. igreja está convidada, né, para chegar ali naquele trabalho e tem sido de bênção, né? Se render ao querer, Olha a coisa. se render à vontade de Deus. Não tem para onde a gente correr. Se a gente for para um lado, ele nos cerca. O salmista Davi, ele disse: Senhor, tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Glória a Então não tem Deus. para onde a gente correr da vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E hoje nós estamos ali fazendo a obra. 4 anos vai fazer que nós estamos naquele trabalho de oração e tem sido de bênção. Muito bom, Glória a Deus. muito Glória a bom. Deus. Muito bom estar com mulheres de Deus aqui, viu? Amém. Glória a Deus. A gente se inspira, a gente olha assim, Senhor, me ajude a ser assim, a orar como essas mulheres, a ser cheia do Espírito Santo como essas mulheres. Mas eu sei que tem um preço, né? Tem. Não é nada de graça. É, Quem tem um chamado tem também o seu preço, né? isso mesmo. A gente já está com quanto tempo de gravação, irmão Everton? 1 em 10? Vocês gostariam de deixar algo aí que o Espírito Santo queira que vocês falem para quem está em casa? Depois a gente vai falar dos patrocínios e agradecimentos. Tem algo aí que vocês gostariam de... Eu quero agradecer, né? Primeiramente a Deus e também ao seu programa, né? Amém. Pois eu creio que muitas mulheres estão sendo edificadas por tudo que ouviu nessa noite, né? Então, eu quero dizer que Deus ele lhe chamou para ser mãe, para ser colhedora, né? Para ajudar. Deus tem um chamado na sua vida, porque Deus teve um chamado na vida desta mulher, a qual, né, o seu esposo foi, mas ela ficou aí, ó, né, lutando pelos seus filhos, né, lutou que foi abençoada pelo Senhor. Já pensou se ela não tomasse essa atitude de procurar o homem de Deus, né? Esperando que os seus credores viessem buscar seus filhos. Então, ela teve uma missão, né? Então, tem pessoas como disse hoje, né? Que às vezes reluta o seu chamado, né? Assim, mas se você está passando o que está passando hoje, é porque tem um porquê lá na frente, né? A Bíblia não diz: o que eu faço hoje, não sabes tu agora, saberás depois. Então, reaja, né? Tenha fé, tenha força, tenha convicção. Lembre das promessas a qual Deus te falou. E se Ele não falou nada, Ele é contigo, né? Ele é com você. Ele é com a sua família, Ele é na sua vida. Então, essa mulher
é muito inspiradora para cada um de nós, né? Então, a experiência que nós falamos hoje aqui, né? É porque um dia também choramos, passamos, doeu também, mas estamos de posse de vitória, Glória a Deus. né? E eu creio que você também vai ter vitória, né? Reaja, seja forte. Deus é contigo.